TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. O trabalho que hoje vai ser apresentado e que todos nós vamos refletir, porque são sempre ensinamentos e baseados sempre no Evangelho, para que nós possa ir caminhando seguros e decididos dentro da mensagem do Cristo. Porque Ele disse-nos que passaria o céu e a terra, mas as suas palavras não passariam. Por isso, é nesse rumo que nós vamos caminhando e tanto quanto nos é possível, nós cumprindo tudo aquilo que Ele trouxe para a humanidade há 2000 anos. Vou falar deste livro, Evangelho, e tinha que ser o Evangelho, das Recordações, de Eliseu Rigonati. E ele começa nos dizendo o seguinte, através de Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, que é um verdadeiro tratado esse livro. Quem já leu pode confirmar. E diz o seguinte, sobre o karma. A vida atual é, como se sabe, um simples episódio da nossa longa história. Um fragmento da grande corrente que se desenrola para nós, todos através da eternidade. E constantemente recai sobre nós, em brumas ou claridades, o resultado das nossas obras. O karma, ele é um resultado das aquisições que trazemos, das reencarnações e dos males que nós vamos acumulando ao longo das diversas reencarnações. Ou também, como diz aqui, o resultado, a claridade, o resultado das nossas obras. O que bem nós já praticou, nós também temos, porque é a justiça de Deus que é nosso Pai, e dá a cada um segundo as suas obras. O que fizeres de bem realmente terá também a sua compensação. Se não fosse assim, não haveria a justiça divina. Perambula pelos consultórios médicos, internam-se em hospitais, sofrem operações, encharcam-se de remédios, atormentam seus familiares, queixam-se de mil males e nada os cura. Infelizmente, é o que nós verificamos aos dias de hoje. Quer nos consultórios da psicologia, da psiquiatria e nos consultórios e hospitais, que o mundo, as criaturas, se vêem a braços com grandes dificuldades, mas 90% de ordem espiritual. Por fim, a porta a um centro espírita. É o que normalmente acontece. Trazendo nos olhos o brilho da esperança, isso já é um bom sinal, a esperança. E o centro espírita também se revela impotente para sará-los. Por quê? O Cristo disse-nos, quando estiver sobrecarregados e aflitos, vindo a mim que eu vos aliviarei. Portanto, quando se chega a uma casa espírita, ela é a representação através do Consolador da mensagem do Cristo. E há a consolação. A cura, nós vamos ver isso mais à frente, tem duas vertentes bem definidas. Uma, pelo nosso esforço, pela nossa boa vontade, pela nossa fé, pelo nosso trabalho, no sentido do bem. A outro, karma, lei de causa e efeito. Essa não tem cura. Mas nós vamos verificar isso à medida que nós vamos avançando. Mas é importante nós tomar conta nesses detalhes. Karma
não tem cura. Por quê? Porque são portadores de mal kármicos, cá está. É por isso que não tem cura. O karma é a lei do encadeamento de causa e efeito. É o princípio aperfeiçoador do espírito. E diz que os nossos atos, desde o mais insignificante, imprimem-se fidelissimamente em nosso perispírito. E de tanto praticarmos o mal, forma-se uma crosta negra, espessa, como que fuliginosa, envolvendo. Repara bem, é pena que a ciência não descobriu que entre o espírito e o corpo há o perispírito. Ajudaria-os sobremaneira. Mas, normalmente, a ciência, ela só se detém na parte física. Médicos com algumas exceções, raríssimas exceções. Mas, infelizmente, ainda a medicina, ela se detém na parte física. E aí, a grande dificuldade de nós, ainda, que caminhamos neste mundo de provas e expiações. E quando essa camada atinge um limite indeterminável por nós, processa-se o expurgo do perispírito. Porque é toda uma lei divina. E se cumpre com uma perfeição que não nos passa pela nossa ideia. A lei dos homens, ela se determina, se modifica, à medida que o ser humano vai progredindo, ou também, por outro lado, os interesses políticos e não só. Essa limpeza do perispírito, ela só pode ser feita através do nosso corpo de carne, que funciona como um filtro, mediante o qual se escoam as impurezas, provenientes da nossa teimosia em desrespeitar as leis divinas. Chamamos a isso queimar o karma, isto é, expiar o passado criminoso, o que se manifesta em nosso corpo carnal, por sofrimentos, por doenças, por mal incuráveis. É como diz o catolicismo, que é o purgatório. Essas doenças servem de filtro. Nós temos purgando, através da dor, essas doenças. Quando nós um dia estiver em condições mais evoluídas, tudo isso será diferente. Como é nos mundos mais adiantados, ao nível de hoje. O que se origina do karma não tem cura. Vou voltar a repetir aqui. Tudo que é curável não é karma. E como não sabemos distinguir, olha que grande lição esta aqui, e como não sabemos distinguir o que é mal kármico daquele que não o é, temos o dever de lutar para obter a cura do mal que nos aflige. Mas enquanto ela não vem, sofrer resignadamente. Imagina se nós soubéssemos que alguma doença que era karma e que não tinha cura. Nós não lutava para curar. Nós até poderia aceitar. Bom, isto não tem cura, é kármico. Então não vou fazer nada, nem vou no médico. Mas pela lei divina, nós não sabemos distinguir, é o que está escrito aqui,
o que se origina do karma não tem cura. Tudo que é curável não é karma. E como não sabemos distinguir o que é mal kármico daquele que não é, temos o dever de lutar para obter a cura do mal que nos aflige. Mas enquanto ela não vem, sofrer exiliadamente. Possivelmente, naquela expressão, naquela passagem do Cristo, a mulher hemorrágica, possivelmente seria kármico. Mas repara bem que Jesus, ele ressaltou o esforço da mulher e a fé. É bem verdade que Cristo tinha condições, mesmo que fosse kármico, resolver o problema. Não é isso? Mas ele fez questão de ressaltar o esforço dela, a perseverança e a fé te curou. Se nós soubéssemos que era kármico, ou se ela soubesse, ou acreditasse nisso, ela nem ia ter com o Cristo, porque isto é kármico, eu tenho que morrer, vou morrer, e se é isso, que seja amanhã já o dia. Mas a providência divina, que tudo sabe, tudo vê e tudo provê, dá-nos condições de nós, através de nossa inteligência, o instinto de conservação, preservar pela nossa vida, pela nossa saúde. E isso devemos realmente nós permanecer nesse pensamento, fazer tudo para podermos curar. É bem verdade que o Cristo disse que ele aliviaria, mas mesmo assim o nosso esforço para aliviar, é por isso que nós viemos aqui à Casa Espírita, para isso mesmo. Embora que há pessoas que vêm, que com a fé que já têm, e com outros pensando que há milagre, em que realmente na Casa Espírita tudo se resolve. E como eu disse inicialmente, tem duas vertentes. Por esforço e a fé de cada um, exemplo da mulher hemorrágica. Ou então, se é kármico, vamos sofrer, como diz aqui, resignadamente. Aceitação. É uma palavra que se escuta muito da parte da espiritualidade. Aceitação. Quando há aceitação, já é um dado muito importante. Mas para isso nós temos que ter a fé, ter o conhecimento, saber que é a lei, saber que os Espíritos podem nos ajudar e que nós podemos melhorar. O castigo, o autor do livro Castigo, nós sabemos que o castigo não existe, mas o castigo dos crimes que cometemos não nos são aplicados por terceiros. Embora no processo obsessivo é muito comum, é o outro que tem a culpa. Qualquer obsessão que nós nos deparamos é o outro, é alguém, é um espírito. E diz aqui, não nos são aplicados por terceiros. Não há agentes externos que nos condenem a tais penas e nos obriguem a suportar. E diz aqui, elas emanam do imo do nosso ego, da nossa consciência. Brotam da profundeza de nós mesmos, como resultado do mal que praticamos em nossas encarnações, como já foi dito. Ele é um processo da lei divina. E o perispírito, esse elemento que é tão comentado aqui nas lições e em todos os estudos, porque é fundamental nós percebermos o instrumento que nos liga corpo ao espírito. Ele é um mata-borrão. Ele vai arquivando tudo o que nós desenvolvemos numa reencarnação. Por isso que em casos
no ato da morte, ele toma conhecimento daquilo que se passou durante a reencarnação. É bom notar que o karma só começa a queimar quando o espírito está em condição. Olha, outra lição extraordinária está aqui. Olha a bondade divina em nosso favor. É bom notar que o karma só começa a queimar quando o espírito está em condições de enfrentar a expiação. Antes disso, pode ter existências felizes, de repouso, fortificando-se para enfrentar os povos rudes que o aguardam. Certa vez, Chico Xavier dizia: nós temos que se preparar. Não sabemos quando o nosso karma vai despoletar. É por isso que nós, na nossa ignorância, analisa quando há um problema na nossa família, não só. Mas era uma pessoa boazinha, teve uma vida boa, nunca fez mal a ninguém. Já está, e aconteceu o que aconteceu. Ela se preparou para poder ter êxito o resgate que ela tinha que passar. Para ser valorizado através da aceitação. Mas é muito comum. Era uma pessoa tão boa. Olha o que lhe aconteceu. Nesta e na outra. E o karma não estava lá. E por misericórdia divina só foi despletado quando o espírito vai ter vantagens com essa dor. Porque senão não valeria a pena. Isto é o que a doutrina espírita muito bem nos demonstra e nos ensina, e aquilo que os livros contêm. É muito importante saber isso, que não sabemos quando vai despoletar o nosso karma. Há até crianças que nascem muito bem e passado algum tempo acontece coisas difíceis para durante a vida. É que foi naquela altura que aconteceu o karma. Tem um caso interessante sobre isso, que é o Santos Dumont, o pai da aviação. Ele há diversos pensamentos, conclusões, que ele suicidou porque os aviões que ele inventou foram servir para jogar as bombas. Mas talvez não fosse bem por isso. E ele, Clóvis Tavares, se prontificou a que ele viesse como filho dele. E o Chico foi acompanhando essa reencarnação. E até há fotografias que o menino nasceu lindo, lindo, lindo. E certa vez foram ao Uberaba e o Chico perguntou: então, e como é que está a criança? O Santos Dumont, reencarnado. Ele está muito bem, nasceu bem. E o Chico falou: uai, então os espíritos mudaram a situação. Porque ele era para vir com problemas de... ele ficou paralisado, falta uma palavra aqui agora, paraplégico, obrigado. Portanto, a criança nasceu muito bem, a empregada ia passeando com ele no carrinho, ele caiu do carrinho, daí ficou paraplégico. Era o karma que desplotou naquela hora. Como eles eram espíritas, foram ao Chico se queixarem, porque você veja, a empregada. E o Chico falou para a mãe: minha filha, dê graças a Deus. Porque imagina se é você que levava a criança no carrinho. Você não se perdoava nunca. Olha a previdência divina.
teve que acontecer isso através da empregada. Porque se fosse através da mãe, o Chico disse, você não se perdoava nunca. Ia ser muito difícil. E ele ficou paraplégico até aos 17 anos. Aí veio a desencarnar. É bom notar que o karma só começa a queimar pelas difíceis condições de enfrentar a expiação, mas antes disso pode ter existências felizes, de repouso, fortificando-se para enfrentar as provas rudes que o aguardam. Há duas maneiras de se queimar o karma. Também é outro chamamento muito interessante. Somos livres de escolher a que mais nos convém. O sofrimento ou a prática do bem. Todos nós que estamos entregues na doutrina espírita e que se desenvolvemos, somos maiores devedores. Mas a providência divina nos deu a oportunidade de, através do trabalho em favor do próximo, nós queimar o nosso karma. Feliz daquele que acorda para essa realidade. É melhor estar envolvido e trabalhar ativamente, e não é fácil, porque ele é um defensor da mensagem do Cristo, tem que estar preparado, que estar até com uma doença muito grave. É muito melhor o trabalho. Pergunto aos presidiários se não gostariam de estar mais a trabalhar no campo que estar na cela. É o nosso caso. É melhor sofrer trabalhando, carregando pedras, que estar atrelado a uma cama e com problemas difíceis de saúde. A doutrina também explica isso. É aí que nós vamos verificar a autenticidade da providência divina em nosso favor. Como Deus é Pai de amor e bondade. E como os Espíritos trabalham na preparação da reencarnação, sob a sua égide, evidentemente, encaminhando o Espírito para melhores situações, para as melhores escolhas, encaminhando-nos sempre para o melhor. Por mais difícil que temos uma reencarnação, é sempre o melhor que a providência divina nos outorgou. Porque é de Pai de amor e bondade. Diz aqui, queimado o karma, livre das manchas que o maculavam, o perispírito se torna luminoso e o espírito está apto a galgar planos melhores. Os espíritos, quando se apresentam, Batuíra, Emmanuel, André Luiz, é uma luz. Porque já queimaram, já não estão ligados com a matéria, estão livres, podem subir, podem se transportar, porque não têm o peso da matéria. Por isso que a doutrina, a mensagem do Cristo, ela veio para que nós seguíssemos esse caminho. E que depende de cada um de nós. Porque o Espírito só sobe quando já tem menor peso, porque dizem os Espíritos, quando está muito materializado, ele é um ímã que nos puxa para baixo, para a terra. Nós não conseguimos subir. Por isso que André Luiz não conseguia volitar. E eles disseram para ele, você tem que acender a sua própria luz. Depende de cada um de nós. A doutrina espírita é por demais fácil, natural. E por isso que o Kardec foi cognominado o bom senso encarnado. É o bom senso que nos dita regras.
Nós ainda, através das reencarnações, como diz aqui, ainda envolvidos, quer no materialismo, quer ainda no egoísmo, no orgulho, quer envolvido por pensamento de religiões que nos conduziram à estagnação, é que nós temos dificuldades de buscar a nossa luz. Mas reparem bem, a prática do bem. Sem isso, torna-se... Por isso é que, certa vez, eu já contei isso, chegou um casal de médicos junto do Chico, e ela com muita dificuldade incorporava e tinha muito sofrimento. E Emmanuel, o Chico deu-lhe passe, orientou. Numa hora ele perguntou para Emmanuel, para o seu guia espiritual, o ex-padre Manuel da Nóbrega, o que é que ele tinha que fazer? E Emmanuel falou para ela, você diga ao casal, principalmente à esposa do médico, que quando chegar a São Paulo, encontre uma casa espírita e vá trabalhar, nem que seja lavar pratos. Com isso, ele vai modificar o seu tom vibratório. Aquelas entidades que estão com ela, eles vão ser ajudados e vai chegar o tempo em que eles se desviam e deixam ela através do bem. É o que nós aconselhamos. Tarefa no bem, ele é realmente o maior remédio para queimar o karma. Sem isso, não acreditamos em milagre. Queimado o karma, ele então vai para planos melhores. O que é que um dia vai acontecer conosco? Diz aqui no seu livro, o Eliseu Rigonati, o casal compra-se ao centro. É muito interessante esta passagem também para nós meditar. Ela estampava inarráveis sofrimentos no rosto moreno, inquieta para se estar sendo atacada por um enxame invisível de maribundos, tipo de vespas em que o brasileiro culmina isso aí, maribundos. E o marido nos disse, há 20 anos que sofremos, já não sabemos onde bater. Perto de 30 especialistas cuidaram dela. Esteve internada em diversos hospitais. E nada. Não consegue parar em parte alguma. Não sei mais o que fazer. Peço caridade de um auxílio espiritual. Isso é muito comum. Adentrar nas casas espíritas. Já fizeram de tudo. Já fizeram análise de tudo. Mas a situação continua. Vamos ver o que é que o resultado de tudo isso. A orientação que recebemos dizia simplesmente, que veio do plano espiritual, passes, água fluidificada, orações e leitura do Evangelho à noite ao deitar-se. Bom, isto aqui é uma receita que se receita e que nós devemos seguir, todos nós. À noite, Evangelho à noite ao deitar-se. Chico Xavier certa vez falou, eu não queria estar no lugar daquele que vai dormir à noite e não faz a sua oração. É um bom aviso. Chico, eu não queria estar no lugar dele, que vai à noite dormir sem fazer a sua oração. É um bom exemplo a seguir. Porque durante a noite, nós é que, ainda bem, que não temos a noção do que é que se passa quando nós se liberta do corpo. Vai para onde e como? Em condições.
E que por vezes, quando ele vai sair do corpo, ele volta de repente. Já aconteceu isso, não é? Porque quando ele sai, ele se depara e volta para o seu refúgio, que é o corpo, para a nossa casa, que é o que nos abriga. Não é? Tínhamos um companheiro médio, com uma unidade de justiça muito forte, e que aconteceu isso com ele. Ele deu um pulo na cama e partiu a cama. É verdade. Um amigo muito querido, era um médico extraordinário, uma pessoa boníssima, era grego, imigrante grego. E aconteceu isso. Porque nós vamos e recuamos instantaneamente. É quando o que nos depara à nossa frente não é coisa boa. Fizemos a oração, fica a pergunta no ar. Pois é. A doutrina, o Cristo, ele se preocupou e sabia que a sua mensagem naquela hora não seria, mas que viria depois e que nós iríamos, aqueles de boa vontade iam aproveitar. Ainda que meio desapontado com a resposta, trazia-a semanalmente ao centro. Passaram semanas, meses, e seu estado permanecia inalterado. Diante de tanto sofrimento, perguntamos ao nosso superior espiritual, ao guia da casa, ao guia da união mediúnica, o motivo, o porquê de não tentarmos algo em seu favor. Foi o que o Chico fez com aquele caso que acabei de contar. Respondeu-nos o mentor espiritual. Examinámos a ficha espiritual do casal. E cabe aqui uma pergunta, mas nós temos alguma ficha? Há uma certidão que a gente vai lá para ver o nosso... Como é que é? Claro que tem. Claro que tem. Falei há pouquinho que no perispírito fica tudo marcado. Portanto, eles foram buscar a ficha para examinar. E André Luiz está muito bem. Ela acumulou karma sobre karma. Nunca praticou um benefício. Sempre dura para com o sofrimento alheio. Jamais moveu uma palha a favor de quem quer que seja. Reparem bem. Isso serve para todos nós. E depois disseram mais. Não podemos interferir no karma de ninguém, porque é uma lei divina. Na lei dos homens, como já disse, faz-se tudo. Na lei divina, não. Deixemos-los entregues ao seu livre-arbítrio. Que fazer? São espíritos culpados, rebeldes, orgulhosos, egoístas, a se depurarem no cadinho da dor, iguais a esses há legiões. Entregar ao Cristo e ao tempo. É o que os espíritos, perante a lei divina, podem fazer, entregá-los à dor. Porque ela não fez coisa nenhuma que lhe desse o direito de o advogado do Cristo dizer assim, não, mas o meu cliente tem isto e isto a favor dele. Não tinha. Porque há o advogado também que vai interferir e o juiz até modifica a sentença dado pelos seus bons resultados, o seu comportamento, algo que fez de bom. Porque seria diferente no plano espiritual. Não fez nada. Não havia nada que o advogado do Cristo pudesse defender o casal. Porque nada fizeram.
Entretanto, há outros que seguem caminho inverso. Trilham o caminho da resignação, da humildade. Não reclamam, oram, transformam-se em fonte de alegria para quem os cerca. E seu karma se lhes torna leve, suave. E a esperança mora em seus corações. Fazer o bem, por menor que seja, é-lhes pensamento constante. Olha a outra face da moeda. É o que a doutrina e o que o Cristo preconiza para todos nós. Aquele que realmente segue o caminho do Cristo. Porque isso que ele dizia, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado. Porque seguem tudo aquilo que o Cristo trouxe para nosso bem. É a doutrina. Isso se nota, e aqueles que frequentam as reuniões de intercâmbio espiritual sabem disso. É tudo muito natural. Não há que nós duvidar ou se enganar perante a lei divina e tudo aquilo que acontece nos dois planos. Reforma íntima. No meio espírita fala-se muito em reforma íntima. Nos estudos, é realmente reclamado a reforma íntima. Precisamos de fazer a nossa reforma íntima. Muita gente até pensa que a reforma íntima, que é tão fácil assim, nós vamos ver, que é ler tudo, a codificação e todos os livros de ponta a ponta. Mas nós vimos atrás que, se não fizer o bem, e vão ver o que ele diz mais à frente, só o bem, só o amor transforma. Só algo de bom em favor de alguém é que nos leva amanhã a ser felizes. Porque nós temos condenados a ser felizes, quer queiramos ou não. Demora o tempo que demorar, mas depende de cada um de nós. No meio espírita fala-se muito de reforma íntima. Raro orador que ao assomar à tribuna não teça pulpudos comentários sobre ela. Eu não falo muito em reforma íntima porque alguém perguntar para mim, você já refez a sua? E como é que eu ficava? Porque falar para a Rosana fazer reforma íntima é muito fácil falar. Mas ela podia perguntar, você já fez a sua? Não é tão fácil fazer a reforma. Nós se tornarem bons, pessoas boas. Como é bom ser bom, mas para conseguir ser bom não é tão fácil assim, não. Raro dor que assumir a tribuna sobre ela. Reforma íntima é a maneira pela qual podemos disciplinar nossa conduta, nossos pensamentos. Começa por aqui. A nossa conduta, os nossos pensamentos. Quer de dia acordados, quer de noite semi-libertos. Olha aí. Então, mas nós quando semi-libertos ainda podemos, porque pensamento é a força e a vida. Divide-se em 3 partes. A reforma espiritual, a reforma intelectual e a reforma material. O autor do livro foi o que ele colocou e eu sou muito fiel ao que está no livro. 3 partes. A reforma espiritual, a reforma intelectual e a reforma material.
Vamos ver o que é que ele nos diz na primeira. A reforma espiritual é o estudo do Evangelho e à medida que o formos compreendendo e pautarmos a nossa vida por ele. Seguir o roteiro do Cristo. Que é fácil? Não é. Principalmente no mundo que nós vivemos, num mundo de injustiças. Tudo o que se observa, nós observamos, são injustiças deste ou daquele, da ordem de todos os setores da vida do ser humano, quer políticas, quer... Nós verificamos que praticamos as injustiças continuamente. Não estamos seguindo o Evangelho. E a reforma intelectual? É o cultivo da boa leitura dos livros nobres, jamais envenenar a mente com leitura de revistas eróticas e de livros fascínios, não se comprazerem com conversas menos dignas, nem assistir a espetáculos indecorosos. Comprazerem conversas menos dignas. Hoje nós temos uma epidemia muito forte, que é Facebook e outros books e outras coisas mais. Imagine, nós falamos agora que pensamento é força e a vida. E a pergunta seria, mas também os espíritos vêm, imagina que é por telefone, e essa pergunta foi feita para o Chico, os espíritos vêm por telefone? Porque há conversa, pensamento, atrai, é o poder magnético, e nós entramos na faixa daquela que nós estamos conversando, com quem e os espíritos que se afinam conosco. É uma verdadeira epidemia que está aí. Porque à medida que você entra em conversação, quer seja por telefone, quer seja pelo telemóvel, até mesmo por escrita. Eu ainda tenho recordações e me lembro muito quando nós recebíamos uma carta e chorava de saudade, não era? E hoje? Hoje é o e-mail, tudo por palavras, por meias palavras. É muito fácil. Mas vamos ficar nessa epidemia que é os meios de comunicação. Quer sejam até eles as notícias que invadem os nossos lares sem pedir licença. O que é que vem? Eu não queria ser repórter, não. Porque na próxima reencarnação ele vai ter um câncer na parte que vai ser difícil. Porque já imaginou essas criaturas se as notícias fossem lado construtivo, com bondade, em transmitirem o bem-estar às pessoas que nos escutam? Se você vai, antes de dormir, se vê aquelas notícias, como é que vai ser o sono? Vai ser terrível. Portanto, vejam aqui o conselho, a reforma intelectual. Nós estamos falando na reforma intelectual. É o cultivo da boa leitura, dos livros nobres, os livros espíritas. É uma leitura que alimenta a alma. A leitura do Evangelho e demais obras é uma leitura que alimenta a alma. Revistas eróticas, enfim, tudo isso está dentro do nosso livre-arbítrio para que numa próxima encarnação não venhas com o tal karma que não é nada bom.
e que não tem cura. É o que o homem pôs no livro. Pois é. A reforma material. Manter rigorosa higiene corporal. Não conspurcar o corpo com atos vícios, nem alimentar vícios. O nosso corpo foi uma dádiva divina que Deus nos deu. Um trabalho para uma reencarnação, a gente vê nos livros, nas comunicações. É um trabalho muito grande até encaminhar um espírito para a reencarnação. Principalmente nos tempos de hoje, que as reencarnações são muito poucas. A dificuldade que existe. Ser comedido em tudo, lembrando-se de que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas elas nos convêm, como nos adverte o apóstolo Paulo. Eu posso participar de tudo, mas nem tudo me convém. Eu apenas estou a transmitir, eu não estou dando lições a ninguém, mas foi o que este livro, que achei muito interessante e que me veio às mãos, e disse, é bom para que nós possamos refletir em tudo o que está escrito. Neste livro, Caminho, Verdade e Vida, nos diz o seguinte: purificação íntima. Está no Novo Testamento. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Nós falámos há pouco, é preciso ter fé, coragem, boa disposição, para que realmente nós sigamos o caminho. Duplo ânimo. É o trabalho, é o esforço no bem. É a leitura santificante, é a oração. Esse é o duplo ânimo para purificar os corações. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. Nós pensamos que não somos analisados nem observados. Paulo Tarso nos diz que nós temos observado por um mundo de testemunhas. E tem mais. Nós pensamos até, e principalmente os espíritas, que enganamos os espíritos. Também tem isso. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus. E todas as expressões exteriores guardam os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece, porque não é. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação das verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, dentro de nós, do nosso ser, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpar-se as mãos, isto é, retificar-se as atividades do plano exterior, renovar-se suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável dos seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é um trabalho
para os duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará, tão somente à custa de palavras brilhantes. Portanto, é um trabalho íntimo de cada um de nós, para que realmente nós estejamos limpos do coração. Eu vou-me... Neste livro, Nas Pegadas do Mestre, um livro muito interessante, ele nos diz assim: higiene da alma. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não o achando diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e ao chegar acha varrida e adornada. Em seguida vai e leva consigo mais 7 espíritos, piores do que ele, e aí entram e habitam. Este estado do tal homem fica sendo pior do que o primeiro. Como é que se explica? Uma breve explicação. Imaginamos que nós vamos a uma casa espírita, vamos pedir socorro, a espiritualidade atende, é afastado o espírito. É como, por exemplo, vai na sala de passe, a espiritualidade afastou a entidade, sai bem, vai para casa livre. Mas nunca mais se incomodou, nem se preocupou, ler o que foi dito aqui atrás, ler leituras, fazer oração e fazer bem ao próximo. Isto está fora de cogitação. Ele ficou livre, a casa ficou vazia, porque se ele ocupasse a casa em fazer o bem, em ler, em fazer coisas boas, ajudar o próximo, a casa estava ocupada. Como não o fez, ele voltou e trouxe mais 7. Eu costumo dizer para algumas pessoas: olha, os espíritos são muito astutos, muito inteligentes. Eles por vezes dão uma trégua para a pessoa achar que está tudo bem, que hoje já estou melhor. Vou no centro para quê? Porque já está tudo bem. Aí quando vem, é quando eles vêm com os 7. Aí é pior. Fica pior do que era. É um aviso. É um ensinamento. É o que está aqui. Os espíritos contaminados de impurezas não têm paz nem tranquilidade de consciência. Procuram-na em vão, pelas escusas vielas dos planos inferiores, onde perambulam. Seu prazer consiste em sugerir aos homens pensamentos inquinados de maldade. Foi falado no pensamento. Como conduzir? Os imundos permanecem segundo a lei da afinidade com aqueles eivados do mesmo mal que lhes dão acesso e guarida. Afastam-se dos com energia, repelem seus miasmas pela lei da afinidade, cuja ação tanto lhes pode ser favorável num caso como inteiramente desfavorável no outro. É a lei da afinidade. E essa lei é comandada por nós. Você se ligou, uniu os 2 fios. Você usou o telefone, usou o Facebook, já ligou, já fez a ligação. Assim como há imundície no corpo, há também imundície no espírito. O corpo, quando não é higienicamente cuidado, transforma-se em foco de sujidade e de miasmas, que chegam a empestar a atmosfera que o envolve. Do mesmo modo, o espírito, quando abandonado ao arrastamento de vícios, das paixões torpes, das influências e sugestões baixas, de ambiente de maldições, torna-se imundo. Foi também a pronúncia do Cristo que expulsava os espíritos imundos. Há a higiene da alma como a higiene do corpo. Descurá-las é resvalar no estriclínio
em que a realidade existe, tanto no que diz respeito ao espiritual, como no respeito ao material. Não basta, pois, que não aninhemos o mal em nossos corações. É preciso cultivar o bem. É falta fazer o mal, mas falta de nós não praticar o bem. Um coração vazio de ideal, ao lado de uma mente destituída de aspirações nobres e elevadas, é porta aberta às influências perigosas. Fomos criados para o trabalho. Nossas mentes, como nossos corações, devem estar sempre ocupados com o que é puro e bom, de modo que não haja lugar para o que é impuro e mau. Casa varrida, adornada e desabitada constitui perigo iminente. Ele volta a afirmar, naquela passagem que já foi lida, os indesejáveis invadem-na sem nenhum escrúpulo e delas se apossam. São as obsessões e tudo que traz dos espíritos impuros. E que, ainda bem pela misericórdia divina, tem a casa espírita que, através do trabalho, através do esforço, vai aliviando a dor. Porque se é karma, não tem cura. A todos, para cumprir o meu horário, hoje eu cumpri. Obrigado a todos por me escutarem. E são lições interessantes que a gente vai... Este livro veio à mão, já há anos que está na minha mão. E achei muito interessante. E este autor tem livros também muito importantes. É um daqueles obreiros que veio junto com o Chico para divulgar a doutrina, para ajudar o Chico na sua grande tarefa. Ele, Clóvis Tavares e tantos outros que vieram, que trabalharam com ele em França e que reencarnaram no Brasil. A todos, muita paz. Então, boa noite a todos. Tá? E vamos só referir esta última parte, este último não tiro João, está bem? Desta casa, que é o nosso espírito. E o Sr. Orlando deixou-nos aqui como último parágrafo que devemos tratar de varrer a nossa casa, não a física, mas a espiritual, adorná-la com as melhores virtudes que saibamos e fazer com que ela seja desabitada dos indesejáveis, mas que somos nós que atraímos. E a doutrina espírita fala-nos exatamente de como o vamos fazer, não é? É um pressuposto a reencarnação. E se é um pressuposto a reencarnação, é também um pressuposto que temos que reencarnar para trabalhar, para reaprender e para acertar. E esse acertar é valorizar aquilo que nós somos dia a dia, compreendendo quantas divisões tem a nossa casa também, sabendo quais são as suas dificuldades, sabendo quais são as suas belezas, porque ela já tem belezas, e é disso que nos fala o Evangelho, é disso que nos falou o Sr. Orlando ao longo desta conversa, para que nós saibamos ganhar esta nossa reencarnação. E a doutrina espírita fala-nos sempre da pedra de toque, desse trabalho que se chama reforma íntima. Há uma pergunta específica no Livro dos Espíritos
que é respondida por Santo Agostinho, na qual ele nos diz que dá a resposta: conhece-te a ti mesmo. Ninguém pode tomar conta de uma casa que não conhece. E para tomarmos conta desta casa, para a varrermos, a primeira tarefa é conhecermos-nos a nós próprios. E ele diz-nos como também. E todos aqui provavelmente já leram o Livro dos Espíritos, não é? Ora bem, como é que ele nos diz isso? Ele diz-nos que nós devemos todos os dias fazermos o balanço do nosso dia. Não é nada de complicado. São os minutos diariamente que nós retiramos do nosso dia para fazermos o balanço do que fizemos, do que dissemos, do que pensamos. E com esse balanço, esse pequenino balanço, diz-nos Santo Agostinho, que foi o que ele fez, ele conseguiu melhorar-se, conseguiu ultrapassar algumas das suas dificuldades. E claro, Santo Agostinho já era um espírito muito evoluído, ou ele não teria feito parte da pleiade dos espíritos, do espírito de verdade. Então, é essa proposta que ficou para hoje, ao longo desta conversa, que nos melhoremos. E já agora que o façamos, como nos diz o Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, que enquanto Espírito nos veio dar uma resposta para aquilo que ainda é tão difícil em nós, que é a nossa reforma íntima.